chamada está sendo gravada. Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta para a nossa aula de Ciência Política e Direitos Sociais no Brasil. Obviamente, vocês já estão bem formados no sentido de teoria, já fizeram avaliação 1, entenderam como funciona conceito sobre Estado, principalmente na ótica de Maquiavel, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Weber e Foucault. Dito isso, a partir desse momento, nós vamos analisar qual a perspectiva e os conceitos sobre direitos sociais. E para isso, foi encaminhada a vocês a rota de aprendizagem, que tem um texto base, tem um vídeo complementar e mais essa aula. Obviamente, os slides. Quero também salientar, e é muito importante a gente falar aqui, que vocês não fiquem restritos única e exclusivamente a esses materiais que são repassados para vocês. A construção do conhecimento é algo contínuo e vai além da questão de apenas fazer os exercícios ou os fóruns. Vocês precisam aprofundar os estudos buscando livros da biblioteca virtual, procurando informações em sites confiáveis, artigos científicos. Até porque nós temos uma aula muito restrita, ela é 20, 30 minutos, e é insuficiente para eu apresentar todos os conceitos. E aí, obviamente, é possível que isso seja contemplado até no exercício ou numa prova. E é importante que vocês, como eu disse, vocês busquem mais informação, não fiquem restritos única e exclusivamente só nos materiais que são colocados lá. E eu, como professor, sempre vou buscar potencializar as informações que vocês têm sobre esse aspecto da disciplina. Dito isso e toda essa introdução, vamos para a aula? Então, pessoal, nós vamos falar hoje sobre cidadania, direitos sociais e o conceito de bem-estar social. Para tanto, eu vou compartilhar com vocês os slides, né, que a gente sempre tem aqui pronto para trabalhar com vocês, e eu peço que vocês acompanhem na tela. Então, veja bem. Está aparecendo o slide aí para vocês. Eu dou uma olhada de vez em quando, porque eu faço a gravação aqui para vocês e tem um celular que aí eu consigo ver se a imagem está saindo legal, tá bem nítido. E é importante até para eu saber como é que está funcionando. Estou vendo, por exemplo, que agora, nesse momento, ele ainda está abrindo o slide, né? E aí, se tiver qualquer problema, obviamente, eu vou reiniciar e fazer todo esse processo de tecnologia que está ao nosso alcance. Em abril, tá aí, olha aí. Esse é o slide base da gente. Então, tá aí, professor Sérgio Roberto. Esse rapaz aí, esse senhor de terno, gravata vermelha, né, que tá aí, sou eu. E aí, o tema da aula de hoje, cidadania, direitos sociais e sistema de bem-estar social. Vamos lá. Primeira coisa, para a gente entender o conceito de cidadania, obviamente, a gente teria que remontar alguns aspectos filosóficos, históricos e geográficos. O processo de cidadania, ou dessa formulação da ideia de cidadania, nasce na Grécia Antiga, tá, gente? Onde a gente tinha pessoas que eram consideradas cidadãos e outros não. Em geral, as pessoas mais abastadas ou que tinham alguma propriedade e que eram homens, eram considerados cidadãos livres. E esses cidadãos livres, eles podiam tomar decisões para o restante da população. Nesse aspecto, eu quero que vocês observem 3 palavras que eu vou falar para vocês. Primeiro, havia um local que se chamava Ágora, tá? Não é agora, é Ágora, tem um acento no A. Ágora era uma praça pública onde se discutia os problemas da cidade da Grécia, tá? Então, os problemas como guerras, questões de logística, etc., eram discutidos por esses cidadãos livres na Ágora. Uma praça pública seria uma assembleia. Nesse aspecto, lá na Ágora, nem todo mundo podia falar, tá? Nem todo mundo podia levantar a mão, olha, eu quero propor isso. Não havia isso.
somente, como eu disse a vocês, cidadãos livres. Presos, escravos, meninos, mulheres, pessoas com deficiência não tinham participação nesse processo de tomada de decisões. Essas pessoas que podiam falar, esse direito se chamava isegoria, tá? O direito de poder verbalizar e vocalizar dentro da ágora. Então, ágora, o local, isegoria era essa possibilidade de poder falar nesse espaço público a esses cidadãos. Ao mesmo tempo que a esses cidadãos que podiam falar e que podiam se manifestar, era dado a eles o que nós chamamos e que vem hoje estar presente na nossa Constituição, isonomia, igualdade de direitos, igualdade de oportunidade de poder falar. Então, nós temos ágora, isegoria e isonomia. Isso eu estou remontando a ideia da Grécia Antiga, tá? É importante falar isso, eu estou pegando um conceito histórico da Grécia Antiga para chegar aos dias atuais. Com o passar dos séculos e anos, esse conceito de cidadania foi se ampliando, né? Então, é importante também compreendermos que a cidadania não ficou restrita única e exclusivamente a essas pessoas que tinham posses, essas pessoas que eram homens e etc. Com a luta dos movimentos sociais, dos movimentos emancipatórios, esse conceito de cidadania se amplificou, tá? Então, como vocês veem, e aí seria um pouco mais já do slide, ele diz que cidadania vem do latim civitas, que significa cidade. Cidadãos que aqueles que coabitam, dividem espaços públicos e possuem direitos civis, políticos e sociais, e que desenvolvem para melhorar a situação do grupo. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que fazer parte de um território não necessariamente ele garante você se intitular como cidadão daquele território. Precisa de uma lei que ampare a sua obtenção de cidadania, tá? E nós vamos ver muito isso hoje na aula. Nesse cenário, é importante a gente entender o seguinte: a partir, como eu falei para vocês, desses movimentos reivindicatórios, movimentos emancipatórios e movimentos de conquista, começou-se a construir, e aí é importante a gente resgatar um autor que a gente viu anteriormente, Jean-Jacques Rousseau, que no contrato social as pessoas abrem mão parcialmente do direito de se governar em prol da paz e da segurança. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo poder que é delegado a outras pessoas, ele é delegado pelo povo. Então, o poder emana do povo. E o povo, ao construir povo no sentido territorial, ele elenca as situações, ou seja, ele traça quais são as situações para que aquela mesma população possa ter o seu direito de cidadania reconhecido. Pessoal, vamos com muita calma? Então, vamos lá. O que o professor Sérgio falou até agora? Ele falou que a percepção de cidadania, ela remonta à Grécia Antiga. Ele falou quem eram considerados cidadãos e quais eram as três características: o espaço físico, a ágora, a questão da possibilidade de falar, que era isegoria, e a possibilidade de ser tratado de maneira igualitária, isonomia. Ponto. Para além disso, o professor falou que os movimentos emancipatórios, ou os movimentos de reivindicação de direitos, ampliaram o conceito de cidadania para além dessa questão de homens livres, etc. Muitas pessoas passaram a ter a possibilidade de receber essa titulação de cidadania. Agora, é claro, importante frisar que isso vai construído num processo histórico de lutas, tá? Por que eu estou falando isso? Porque isso vai se dar a partir da população. Por isso que se diz que o poder emana do povo. E aí, já fazendo uma aplicabilidade, e aí eu já dou um salto da Grécia Antiga, dos movimentos de luta, para contextualizar no Brasil, tá? Quais são os requisitos para que se reconheça a cidadania no Brasil? O primeiro requisito é a nacionalidade. Ou você nasceu aqui no Brasil, ou você se naturalizou no Brasil. O que é naturalizar, professor? Você ser um estrangeiro, ou casar com alguém que é daqui, ou ter uma propriedade, ou estar há muitos anos aqui, ou próprio
país, por questões de refúgio, conceder o título de cidadania. Então, primeiro, ter nascido, como eu falei. Segundo, naturalizado. Então, é uma das formas de você ter a percepção de cidadania. Mas não vai somente até aí. O exercício pleno da cidadania, vamos devagar, eu vou falar bem devagar. O exercício pleno da cidadania pauta-se em 2 elementos: direitos e deveres. O exercício pleno da cidadania pauta-se em 2 elementos: os direitos e os deveres. Por que, professor, você está falando isso e não tem nada disso no slide? Calma, gente, vai chegar lá na frente e vai ter. É porque eu preciso explicar para vocês que o pleno exercício da cidadania, ele pressupõe o exercício desses direitos e deveres, mas que para que exista esse exercício, você tem que preencher alguns requisitos. Lembra que eu falei da questão da nacionalidade? A idade também pressupõe a questão do pleno exercício da cidadania. Então quer dizer que uma criança não é cidadã brasileira? Sim, mas em alguns casos, ela, por exemplo, não pode votar e ser votada. Uma criança de 12 anos, 10 anos, tá? Então, ele tem que cumprir o requisito para o pleno exercício de cidadania. Aqui ele diz que a obrigatoriedade, por exemplo, e aí ele está indo para o viés da educação, de educação de modo universalizado, ele vai dos 4 aos 17 anos. É o que nós chamamos de ensino fundamental, tá? O ensino básico. É direito das crianças terem isso. E isso é o pleno exercício da cidadania também, tá? A questão da votação eu já tinha falado. Então, às vezes, você tem que ter uma idade para votar e ser votado. O jovem de 16 anos, o voto é facultativo. Professor, o que é facultativo? Não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. E nesse cenário, ele pode votar, mas ele não pode ser votado. Ele não pode se candidatar a um cargo somente a partir dos 18 anos, ou a maioridade. Outro exemplo, vamos para outro exemplo? Se, por exemplo, esse jovem, ele precisar exercer sua cidadania antes dos 18 anos, o que vai ter que acontecer? Ele vai ter que ser emancipado. E aí ele adquire o pleno exercício. Seja para adquirir um imóvel, de repente, seja para tomar posse no concurso, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí é importante dizer o seguinte: em alguns casos, mesmo você tendo idade, mesmo você tendo nascido aqui, os direitos, eles não são absolutos. Acho que a gente falou um pouco isso enquanto estava falando de Estado. Então, veja bem, não é uma questão irrevogável, os direitos não são irrevogáveis. Alguns direitos, eles são suprimidos em algum momento, ou suspensos. A palavra melhor não é suprimida, eles são suspensos. Por exemplo, quando alguém é condenado à prisão em regime fechado, em geral, os seus direitos políticos, tá, e alguns direitos civis são suspensos, tá, enquanto ele está cumprindo a pena. Por que eu estou falando isso? Eu sei que aqui no curso existe alguns estudantes que já têm formação em direito e sabem isso que eu estou explicando sobre a suspensão de direitos políticos. Por quê? Porque ele vai estar no regime fechado. Então, o seu direito, possivelmente, ele não poderá votar, ser votado, tá? Então, nesse sentido, é importante frisar, pessoal, que algumas questões, eles são colocados de forma muito proliferada nos meios como o WhatsApp e fala assim: os presos, todo mundo está votando em determinado grupo. Eles estão encarcerados, eles perderam o direito ao voto, tá, gente? É importante dizer isso. E não vai uma urna lá para dentro do presídio para eles votarem, não, tá? Então, percebam isso, que é importante vocês irem desconstruindo algumas falácias, tá? Professor, terminou de cumprir a pena, ele readquire os direitos políticos e alguns direitos que ele havia sido suspenso? Sim, cumprimento da pena garante a restituição desses direitos. Vamos avançar? Bom, então vamos lá. A questão, eu disse para vocês que o conceito de cidadania pressupõe direitos e deveres. Então vamos imaginar entre os direitos, aquilo que pertence ao sujeito, ao indivíduo,
que estão elencados, por exemplo, na Constituição Federal do Brasil de 1988. Direito à saúde, e aí a gente tem o SUS, Sistema Único de Saúde. O que quer dizer isso, professor? Eu vejo o pessoal falar de SUS. SUS é um sistema que abarca muitas questões e desdobramentos. Por que eu estou falando isso? Vocês que estão se formando em administração pública têm que ter essa amplitude de entendimento das políticas públicas, e o SUS é uma dessas políticas públicas. Mais à frente a gente vai detalhar isso em um outro processo de ensino, ou num outro slide, num outro conteúdo que será ministrado. Nós vamos esmiuçar isso. Mas hoje a gente está só entrando nesse aspecto introdutório. Então, a saúde é direito das pessoas. Como é que funciona? Por exemplo, você sofreu um acidente, você vai ser deslocado para uma unidade de saúde para receber os atendimentos. Ah, professor, mas não é nenhum sírio-libanês. Gente, às vezes, ou em geral, o Estado faz aquilo que ele pode com aquilo que ele tem, tá, gente? Então, é importante a gente observar. Ele vai prestar o socorro, você não vai pagar nada, você não vai ter que pagar, se você precisar, e se tiver leitos de apartamento, você vai ficar no apartamento, você vai ter alimentação, você vai ter medicação, você vai ter todo o amparo de saúde a partir da questão do SUS, sem te cobrar diretamente nada. Diretamente, que eu digo o seguinte, você vai ter que pagar. Agora alguém vai dizer assim, mas eu pago nos meus impostos. Exato, você paga através dos seus impostos. Então, é por isso que é obrigação do Estado, e é um direito seu, o oferecimento de saúde pública. Outra questão é a educação. Lá na frente, de novo, nós vamos ver um pouquinho sobre a educação universal. O Estado é obrigado a oferecer educação pública universal no ensino básico, no ensino fundamental. Significa o quê? Ele tem a obrigação de garantir que seu filho estude. Inclusive, se a criança não for matriculada, os pais podem sofrer sanções. Então, é importante entender isso. Seu filho não ficará, ou a criança não ficará sem estudar, por questões de negligência do Estado. Tá? Então, é direito à educação. Direito à moradia. Professor, então quer dizer que o Estado tem que me dar uma casa. Ele tem que construir políticas públicas de moradia para aqueles que estão desamparados, tá? Exemplo, Minha Casa Minha Vida, tá? É um exemplo de programa de moradia. Professor, mas não tem casa para todo mundo. Não. Lembra que eu acabei de falar para vocês que o Estado faz aquilo que ele pode com aquilo que ele tem? O Estado trabalha sobre um guarda-chuva chamado lei orçamentária. Ele tem um orçamento para exercer durante um período. Então, não é um dinheiro indistinto. Até porque a arrecadação parte dos tributos. Eu não quero pagar imposto. Se não pagar imposto, não tem recurso financeiro para investir em saúde, educação e moradia. Entendem isso? Então, a tributação, ela é necessária. É doída, mas ela é necessária. Por que eu falo isso, gente? Muita gente vai falar, vai acabar com os impostos. E vai tirar dinheiro da onde para fazer essas questões? Então todo mundo vai pagar. Não tem como todo mundo pagar, porque nem todo mundo tem trabalho. Tá? Inclusive, o próximo item é o direito a trabalho. É obrigação do Estado também criar programas de inserção no mercado de trabalho, de capacitação. Tá? Então, nós temos muito isso. É importante que as pessoas... então o governo é obrigado a me dar um emprego? Não, o governo não é obrigado a te dar um emprego, mas ele tem que criar meios para que você se qualifique e possa... Por exemplo, nós temos o Cine, né, que são esses locais onde as pessoas fazem o cadastro para serem alocadas no mercado de trabalho. Além disso, um outro direito é a previdência social. E aí, gente, a gente tem o seguinte, quando a gente mais precisa de ter recursos financeiros é quando nós nos tornamos idosos. Por quê? Porque nós vamos precisar de recursos financeiros para pagar hospital, medicamento e etc. Então, a previdência social é esse recolhimento que é feito ao longo da sua vida para que lá na velhice você possa usufruir disso. E aí eu tenho que dizer para vocês que o país ele passa por diversas reformas previdenciárias,
né? Então, existe essa questão e vai ser um cálculo que eles chamam de fator previdenciário. Professor, eu vou ter que saber isso tudo. Vai, porque você vai ser um administrador público e você precisa entender fator previdenciário, você precisa entender cálculo da previdência, mas não é agora, tá? Eu só estou fazendo uma introdução. E outra coisa, você vai fazer um concurso para o INSS, você precisa saber disso. Você vai fazer um concurso para auditor, você precisa saber disso. Estão entendendo tanto que é complexo? Aí depois os alunos vão na minha aula e falam assim, nossa, essa aula é a mais complexa. Eu diria que é uma aula que te dá elementos para que você possa fazer uma prova de concurso e tenha uma formação consolidada. Dito isso, vamos para o último direito, lazer. O trabalhador, a trabalhadora, ele tem direito a lazer, gente. Agora, é claro, volto a dizer, dentro daquele guarda-chuva de recursos, o governo ou o Estado não tem recursos financeiros para promover lazer integralmente. O que é lazer? Esporte, cultura, tudo isso entra no lazer. E aí, como é que ele faz? Ele cria, de novo, programas. Por exemplo, meia entrada no cinema. Já é uma forma que garante que as pessoas possam ir ao cinema, aos shows, garantindo metade do pagamento daquele ingresso. Fechou? Então, essas são questões apontadas como alguns direitos que fortalecem o componente cidadania. Agora, eu quero, só antes de passar para o próximo, eu quero dizer para vocês, gente, importante vocês até anotarem isso. Cidadania pressupõe dignidade humana. Anota isso daí, é legal. Cidadania pressupõe dignidade humana. Vou falar pela terceira vez. Cidadania pressupõe dignidade humana. Por quê? Porque se nenhum desses direitos for assegurado, a pessoa vai viver em condições indignas, em vulnerabilidade, mendicância, abandono, tá? Desprovido. E é isso que às vezes a gente encontra no Brasil. Vamos avançar. Alguns deveres, tá? Bom, se você vive numa sociedade, o principal de você entender é que você tem que cumprir leis. Você e nem eu e nem ninguém está acima das leis, tá? As leis, elas são um conjunto de arcabouço legal que vai dizer o que você pode fazer, o que você não pode fazer, e se você fizer aquilo que não pode, você será punido. E qual é a punição? Vai depender da lei, tá? Em todas as esferas, na esfera administrativa, civil, penal, tá? Então é importante você entender isso. Outra questão dos deveres. Nós somos obrigados, tá, no Brasil, a votar. Ah, mas eu não queria votar. Aliás, eu nem voto, eu vou lá e justifico. Justificar já é um cumprimento da sua obrigação, se você não pôde votar. Por quê? Porque a facultatividade só se aplica aos jovens de 16 anos, ou menores que 18, dos 16 aos 18, e aos idosos com mais de 70 anos. Os demais membros da sociedade terão que obrigatoriamente votar. Para quê? Para garantir a legitimidade da governabilidade, o governo ser legítimo, ser eleito democraticamente pelo povo. Eu não acredito em urna eletrônica. Você pode acreditar no que você quiser. Agora, é o que nós temos hoje. Ah, eu preferia que fosse papel. Eu quero um papel, porque aí eu vou lá e boto um X e coloco lá. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Está pegando um papel, eu estou pegando um papel. Olha o que acontecia. Durante um tempo no Brasil, a urna, ela era de papel mesmo. Olha, tá vendo o papelzinho aqui? Fazia assim, dobrava, se assinava um xizinho e colocava lá na urna. O que acontecia? Em alguns momentos, essas urnas, elas eram fraudadas. E como é que fraudava? Colocava mais papel lá dentro, mais cédulas eleitorais. E aí, quando havia interesse de um grupo para que aquelas urnas fossem invalidadas, falava, olha, aqui era para ter, um exemplo, tá, gente? 100 votantes, aparecer 200. Significa que aquela urna foi adulterada. Logo, ela tem que ser impugnada. E aí impugnava urnas onde havia interesse. Ou o contrário, onde tinha interesses, né, também, não impugnava determinadas urnas, para garantir o quê? Que aquelas fossem vitoriosas. E era uma confusão danada. Além do fato que demorava muito. Imagine uma urna que está lá, numa cidade, num município bem distante, até chegar na capital, e junto com a ata e tudo, demorava, como aconteceu nos Estados Unidos, 3, 4 dias para sair o resultado oficial.
agora é a urna eletrônica. Eu não acredito em urna eletrônica. Volto a dizer, tá tudo bem, você pode acreditar no que você quiser. Você pode acreditar no Papai Noel, você pode acreditar no Coelhinho da Páscoa, você pode acreditar no que você quiser. Só que, até que altere a legislação, o que nós temos é a urna eletrônica. Ah, mas ela pode ser adulterada por um hacker, porque eu sei que já existe, eu vi no grupo de WhatsApp. O órgão responsável pela fiscalização das urnas eletrônicas se chama Tribunal Superior Eleitoral. E aí, eles fazem vários testes junto com a sociedade civil, com a sociedade pública, para garantir a segurança dessa urna. Então, até o presente momento, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, as urnas são seguras. Tá? E por que nos Estados Unidos é papel e não aqui no Brasil? Porque eles optaram ser papel e aqui não. Tá, gente? Ah, mas lá tem problemas. Tá, gente? Então, é isso. Ah, eu preferia que fosse impresso. Volto a dizer, é uma questão de legislação. Ficamos muito em urna eletrônica, né? Vamos para frente. Outra obrigatoriedade. Aos homens, tá? No caso dos homens, eles são obrigados ao alistamento militar. Veja bem, eles são obrigados a alistar. Se eles forem selecionados, eles têm que cumprir o período do serviço militar. Se eles forem dispensados, eles pegam dispensa do serviço militar e já teriam cumprido esse requisito. Mas, se não se alistarem, eles terão as sanções. Lembra que eu falei que tem punições? Significa o quê? Eles não podem abrir conta bancária, não podem passar no concurso público, uma série de coisas, tá? Então, a carteira de serviço militar ou dispensado ou concluído é expedido à medida que você cumpre esse requisito. Lembra mais um item que é obrigado a nós, é o pagamento de impostos. Eu não quero pagar. Você só não vai pagar se você cumprir requisitos de isenção. Tem pessoas, sim, que não podem pagar. Por exemplo, são vulneráveis ou são o que nós chamamos de hipossuficientes. O que significa isso? São pessoas em condição de vulnerabilidade econômica ou de muita pobreza que não têm dinheiro para pagar imposto. IPTU, por exemplo, tá? Imposto sobre a sua moradia, sobre o seu prédio. Então, tem gente que não tem. Lógico que eu estou falando que quem tem prédio não é hipossuficiente. Eu estou falando aquelas que não têm, que moram numa situação de vulnerabilidade. Mas todos nós temos que pagar os impostos. É dever do cidadão. Eu não quero pagar. Se não tiver imposto, não tem aplicação desses recursos na saúde. É ruim. É ruim porque nós temos em alguns... temos que, de fato, falar algumas coisas. Existe, em alguns momentos, desvio de recursos públicos, existe a forma inapropriada da utilização. Então, enfim, mas os recursos é o que tem para balizar essa questão da implementação de educação, saúde e outros aspectos da vida do cidadão. Dito isso, vamos passar para o estado de bem-estar social. Tá, o que é o estado de bem-estar social? Gente, é o seguinte... durante o período das crises econômicas, muita gente vai para vulnerabilidade e a miséria. As pessoas ficaram muito pobres de ter que tomar um copo de sopa, porque ele perdeu todos os seus patrimônios. E aí foi criado a ideia do Estado, e não é um Estado, presta atenção, tá, gente? Não é um Estado que nós estamos falando, um Estado socialista estatizado. É um Estado liberal capitalista. Socorrer essas situações de extrema dificuldade que as pessoas estão passando. A essa questão foi chamado de Estado de bem-estar social, tá? Que ele vai compreender a atenção na questão das ações na perspectiva social, política e econômica, tá? Principalmente de populações em extrema pobreza ou pobreza, tá? Então, vamos lá. Como é que se estrutura essa ideia do estado de bem-estar social? É o seguinte, durante a industrialização na Europa, boa parte da população ela ficou desempregada. Nossa, mas o capitalismo não é para empregar? Mas não tinha emprego para todo mundo. É o que se chama de exército de mão de obra excedente, tá? E aí, o que vai acontecer? Criou-se um processo de desigualdade social. Muita gente passou por
situações de mendicância, pobre, mendigo. E aí os trabalhadores, além de cumprir longas jornadas de trabalho, alguns estavam desempregados e passaram a viver numa situação de miséria, fome, e cada vez agravando mais. Nessa hora, cria-se a ideia, a partir do pensador Bismarck, do Estado, ele tirar um pedaço da sua fatia de recursos para fazer benfeitorias à população. Benfeitorias do ponto de vista de socorrer socialmente, tanto do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista de trazer as pessoas para morar num lugar temporariamente, tá? E aí a gente vai ter essa perspectiva a partir desse teórico, tá? Do Bismarck. E aí nós vamos instaurar o que foi chamado de estado de bem-estar social. Repetindo, começa lá na Alemanha, né? Começa na Europa, a partir do processo de industrialização e desse processo de desigualdade social, acarretado pelo processo de desemprego. Óbvio, nós estamos falando, repito, de uma sociedade capitalista, não é nem uma sociedade socialista, até porque não existe essa implementação do socialismo na sua integralidade. Existem países estatizados ou comunistas, que é o caso da China, é o caso da Venezuela, que se auto-intitulam comunistas. Mas, se a gente for verificar, eles são uma economia planificada de um grupo que detém os meios, tá? E não foi isso que Karl Marx pensou, tá? Eu quero já salientar esse detalhe. Bom, vamos lá, bem-estar social, essa política. Aí tem um teórico economista que vai falar sobre essa ideia mais sistematizada, que é John Maynard Keynes. Quem vai explicar muito bem isso para vocês. E aí eu vou frear aqui, estou dando freio, tá? Porque essa é uma aula de ciência política. Quem vai explicar muito bem é o professor John. O professor John, que é economista, um professor top. Ele vai explicar isso para vocês, se já não explicou, tá? Na verdade, eu não tenho acompanhado a ementa dele, mas se ele já não explicou, ele vai trazer para vocês a perspectiva da ideia do keynesianismo, tá? Essa ideia do economista John Maynard Keynes. Eu paro por aqui devido às minhas limitações epistemológicas. Eita, que nome difícil, professor. Epistemológica de conhecimento. Sigamos. O que pressupõe essa ideia do bem-estar social dentro das políticas públicas? Primeiro, são ações tomadas por governo, tendo em vista garantir os direitos, principalmente no Brasil, a partir da Constituição de 1988, em parcerias com as iniciativas público-privadas, tá? Também é pensar essa perspectiva a um processo de política pública constante, tá? Então, nós temos que entender isso, que ela tem que manter-se. Exemplo, professor, Bolsa Família, o programa Fome Zero, que começou lá na década de 90, tá? Os PETs. PET não é cachorro, professor? Não, nesse caso nós estamos falando de PET. PIT, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Tá? Não é PIT, não, é PITE, Programa de Programa de PETI, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, tá? Que concede às crianças um valor monetário para que mantenham-se na escola estudando. Vamos lá. O Brasil não é uma forte referência no caso de políticas públicas, ainda tem que ser aprimorado, tá? Então, a gente vai ter que melhorar isso. Eu tinha falado para vocês sobre o SUS. O SUS é um exemplo de estado de bem-estar social. Ele foi implementado a partir da política pública do SUS na Constituição de 1988. E o SUS é uma referência. Durante o período da pandemia, pessoal, a gente teve a produção de vacinas. E essas vacinas foram universalizadas para todo mundo. Eu não acredito em vacinas. De novo, você pode acreditar no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, tá? Em gnomo, no que você quiser. Mas que o SUS produziu vacina, produziu. Essas vacinas foram universalizadas? Foram. Tomou quem? Quem quis e, ao mesmo tempo, quem tinha contato com outras pessoas, para não proliferar a doença. Tá? Eu não tomei. Beleza, você não tomou, mas quem tomou foi por conta do SUS e não teve que pagar nada. Em alguns países, algumas pessoas tiveram que pagar vacinas, tá, gente? Então, é importante a gente observar isso.
Outro exemplo que a gente tem no caso da educação é justamente os programas que está tendo agora. O Pé de Meia. Pé de Meia é um programa de uma política pública. Tá? O Pé de Meia é um programa de política pública que vai sendo desenvolvido para que os estudantes permaneçam após o término do ensino médio com a sua perspectiva de estudo. Tá? Eles recebem um valor para que possam passar a ir para o ensino superior. Tá? É um exemplo. Outro exemplo, o Enem é uma política pública. O Enem é uma política pública de universalização. Por quê? Porque antes é assim, cada universidade fazia seu vestibular. Tá claro isso tudo, pessoal? E aí, gente, olha que a gente falou muita coisa, né? Eu até nem tenho parâmetro quanto tempo ficou essa aula. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Pega o texto, dá uma lida, pega o slide, dá uma olhada, pega o link de aula complementar, dá uma lida. E, de novo, eu comecei a aula dizendo isso e vou terminar dizendo isso. Não se restringam unicamente ao material que a gente coloca na plataforma. Vão na biblioteca da universidade virtual, vão na biblioteca física, se tiver, e aumentem os conhecimentos de vocês. Gente, vamos parar por aqui, porque eu volto a dizer, não sei o tamanho que ficou esse vídeo, espero que vocês tenham paciência. Agradeço a cada um de vocês. Eu vou fechar aqui agora, interromper a gravação e dizer para vocês que, obviamente, é uma satisfação sempre estar dando aula para vocês. A gente está à disposição, os tutores EAD, a coordenadora, a professora Otília, que sempre tem diligenciado os trabalhos de forma muito atenta. Temos que ter paciência, às vezes algumas coisas acontecem que não estão sob o nosso controle e vamos construir um melhor curso de administração pública do Estado. E quem dirá do país? Eu quero ver vocês daqui a um tempo, eu já vou estar mais velhinho, né, gente? Eu quero ver vocês auditores, quero ver vocês funcionários públicos, gestores e exercendo a profissão. É isso. Paramos por aqui. Obrigado, até o próximo vídeo, pessoal. Deixa eu parar a gravação, né? Que senão também eu falo parei e não paro. Tá? Então é isso. Abraço, até mais.